Olá, meus queridos alunos, estou de volta para mais uma aula, nossa aula de hoje, Ciências. Na aula de Ciências, nós vamos continuar falando sobre a tecnologia nos objetos do passado e do futuro, né? Lá da unidade 8. Professor Ricardo, segundo ano, Ciência. Avançando aqui, nós já temos a pauta, a pauta de hoje, unidade 8, a mudança no uso dos materiais ao longo do tempo, na página 41, 42 e 43. Você sabia, lá na página 43, os objetos que sofrem mudanças ao longo do tempo, nas páginas 44 e 45, objetos que não são mais utilizados, nas páginas 46 e 47, e vamos descobrir na página 48, tá bom? Então, aqui o professor colocou nesse slide aqui, só relembrando o que nós estamos aprendendo aqui na unidade 8, ó, nós estamos aprendendo que a tecnologia está presente na fabricação dos objetos que utilizamos em nosso cotidiano, que é no nosso dia a dia, para facilitar e melhorar a nossa vida, né? Esses objetos podem ser feitos de que maneira mesmo que os objetos podem ser produzidos? Produzidos de maneira artesanal ou industrial, que é através de alguma indústria, né? Desde que seja de forma sustentável, que não agrida o meio ambiente, que não agrida o nosso planeta, né? Avançando aqui, ó, a mudança no uso dos materiais ao longo do tempo. Olha só, presta bastante atenção nas figuras ali que o professor vai explicar. Só que você tem que fazer a leitura na página também, não pode ter preguicinha. Antigamente, os objetos eram produzidos de forma artesanal. Então, a maioria dos objetos no passado era produzido artesanalmente. Observe aqui alguns objetos sendo produzidos artesanalmente nas figuras aqui, ó. Por pessoas que conheciam técnicas necessárias para a sua produção. Esse conhecimento era passado da própria família, de pai para filho, né? Era uma tradição que existia no passado, que hoje já não existe tanto, ainda existe, mas não é tanto igual no passado. Para se ter continuidade, o pai passava para o filho. O pai era sapateiro, ele ia ensinar o filho a trabalhar na sapataria fazendo sapato artesanalmente. Então, você vai observar alguns produtos aqui que eram produzidos antigamente, no passado, de forma artesanal. As roupas já foram produzidas em grande parte de maneira artesanal por profissional chamado costureiro, né? Então, antigamente, não se tinha grandes fábricas, era fabricado artesanalmente. Utilizava-se a máquina de costura, a agulha, mas de forma mais artesanal. Os sapatos também são produtos que já foram produzidos de maneira artesanal, por profissionais chamados antigamente sapateiros, né? Hoje já quase não existe mais os sapateiros, né? Então, alguns lugares ainda persiste pela tradição. Os móveis diversos já foram produzidos de maneira artesanal por profissionais chamados de marceneiro, né? Hoje ainda existe muitas marcenarias que se produz esses móveis artesanalmente. Avançando aqui na página 42, você vai observar que alguns materiais utilizados no passado, eram diferentes do que usamos hoje. Alguns exemplos estão aqui, ó. Antigamente, os sapatos, né? Os sapatos de antigamente eram feitos somente do quê? De couro, material natural, né? O couro é um material natural, obtido de animais. Hoje em dia, já existe vários tipos de sapato sendo fabricado utilizando outros tipos de matéria-prima, né? O plástico é um exemplo que é muito utilizado na fabricação de sapatos, né? Alguns brinquedos também, se você observar aqui, ó, no passado, os brinquedos eram feitos, a maioria deles, de madeira.
hoje em dia já substituiu-se bastante a matéria-prima desses brinquedos, se evoluiu tanto na tecnologia que se dá ao luxo de se fabricar brinquedos de plásticos, né? A maioria dos brinquedos são plásticos, são materiais artificiais que se utiliza. É mandado o plástico para a fábrica, que se trabalha, se aplica uma tecnologia nesse plástico para estar desenvolvendo novos produtos, novos objetos. Interessante, né, professor? Bastante interessante. Então, faça a leitura aqui dessa página 42 também, tá? Avançando aqui, mais alguns materiais que foram modificados do passado para hoje, ó. O creme dental, que é a pasta de dente, né? Ela foi substituída. Antigamente, no passado, nós íamos no supermercado, o professor fala assim, nós íamos no supermercado porque o professor é do passado, ele não é novinho. O professor já tem 40 e poucos anos, né? Então, lá no passado, quando o professor ia com o papai, com a mamãe lá no supermercado, o creme dental, a embalagem dele era de alumínio, né? Você pegava, você pensava que era uma latinha, mas a matéria-prima era o alumínio que era feita a embalagem. Hoje ele foi substituído pelo plástico, né? É difícil você encontrar uma embalagem do creme dental, da pasta de dente lá no supermercado que seja de alumínio. Então, foi substituído, tá vendo? Foi se aplicando a tecnologia até que se desenvolveu uma nova embalagem. Tá vendo como que evoluiu? Então, tudo isso é feito, as indústrias estão aplicando essa tecnologia para o desenvolvimento de novos produtos, porém, elas são cobradas para se fazer isso de maneira sustentável, que não se agrida, não se destrua o nosso planeta, o nosso meio ambiente, né? Depois aqui você vai fazer a leitura aqui desse textinho aqui, você sabia, ó, agora você já conhece os diferentes tipos de materiais, de matéria-prima que é feito, que é utilizada, né, que é utilizada para se fazer alguns objetos. Essa matéria-prima, ela se passa por alguns profissionais capacitado para estar melhorando essa matéria-prima, substituindo a matéria-prima que era utilizada no passado e aplicando novas técnicas em cima de outras matérias-primas para desenvolver novos produtos. Está vendo como que é bem interessante? Mas tudo isso tem que ter um profissional capacitado para se desenvolver, sempre pensando no quê? No meio ambiente, né? Utiliza-se a tecnologia, mas sempre pensando lá no meio ambiente, para que possa se desenvolver produtos com novas tecnologias de maneira sustentável, não é verdade? Então, faça a leitura aqui desse textinho que vai estar falando sobre os profissionais, quem que pode estar desenvolvendo esses novos produtos, aplicando essa tecnologia para o desenvolvimento desses novos produtos. Avançando aqui, ó, objetos que sofrem mudanças ao longo do tempo. Agora nós vamos observar aqui as mudanças nas aparências e nos materiais usados nas produções dos objetos ao longo do tempo. São exemplos de tecnologia que foi se desenvolvendo para que esses objetos do passado melhorassem e chegassem no que é hoje. Olha aqui, na imagem que nós temos um exemplo da caneta, né? Antigamente, no passado, se utilizava a pena de galinha, pena de ganso, pena de algum tipo de animal para estar desenvolvendo a escrita. Aí, com o tempo, olha só, a pena utilizado para desenvolver a escrita. E aí, com a aplicação de pesquisa, de muito trabalho, de muito estudo, foram se desenvolvendo novas tecnologias para chegar no que é hoje, na caneta que nós conhecemos hoje. Ó. A caneta utilizada atualmente
com tinta em sua parte interna. Tá vendo como que mudou? De uma pena no passado para uma caneta que é hoje. Isso se chama a tecnologia, são exemplos de avanços tecnológicos que o nosso mundo está tendo para se desenvolver novos produtos e facilitando o nosso dia. Já pensou você lá na escola ainda, tendo que molhar a peninha lá na tinta para poder escrever? Nossa, ia virar uma baguncinha em cima da mesa, né? E tem aluninha que gosta de pintar tudo, então... Você viu como que a tecnologia nos favoreceu, melhorou a nossa vida? Então, são exemplos aqui, ó. Observa aqui, ó, o carro antigamente para o carro hoje, atualmente. O que se aplicou aqui, ó? Antigamente, o carro praticamente eram raios, tipo de bicicleta, né? Para chegar a isso que é hoje na roda. Isso se chama tecnologia. Olha o farol do carro, observe alguns itens dentro do carro, itens de segurança. Você provavelmente já foi com o papai, mamãe, naquela feira que tem sempre aqui em Sinop, dos carros antigos ali, dá para você ter bastante noção do que é o passado e o presente hoje, como que a tecnologia avançou, não é verdade? Avançando aqui, ó, mais alguns produtos, ó. O desenvolvimento da tecnologia também favoreceu a criação de produtos que substituíram outros, que eram utilizados antigamente. Observe nas figuras a revolução ou a evolução de alguns objetos, né? Olha só, aqui nós temos o exemplo da TV, olha a TV de antigamente, a TV do passado, olha só hoje o aparelho de TV atualmente, como que ele é, está vendo aqui a comparação das duas fotos, ó? A TV de antigamente, ela só tinha esses botãozinhos aqui do lado, não tinha controle remoto, muitas delas eram preto e branco, então se aplicou a tecnologia que favoreceu a nós e desenvolveu esses produtos melhores para o uso de hoje. Olha só, o telefone, o aparelho do telefone, ó. O aparelho do telefone de antigamente era dessa forma. Depois, ele desenvolveu, atualmente, ele está dessa forma. Daqui uns dias, você acha que vai existir esse tipo de aparelho de telefone? Não, porque já estão se aplicando novas tecnologias que está substituindo esse tipo de aparelho. Hoje, qual que é a tecnologia mais nova, mais atual? Hoje, antigamente, muita gente tinha esse tipo, num passado muito próximo, né? O professor fala, tinha esse tipo de tecnologia aqui dentro de casa. Hoje, qual que é a tecnologia mais utilizada? Qual que é o tipo de telefone? É esse aqui, ó, o celular, porque você carrega ele de um lado para o outro, né? Esse daqui não, esse daqui você tem que deixar lá perto de um terminalzinho, você pode se movimentar, mas desde que ele esteja perto do terminal para você poder falar. E esse daqui te oferece muito mais recurso, né? Muito mais tecnologias. Aqui ele substitui até mesmo, ó, vamos avançar aqui na página seguinte, na página 46, ó, alguns objetos que não fazem mais parte. O professor já volta para falar do celular, né, mais um pouquinho. Ó, alguns objetos que não fazem mais parte, não são utilizados no nosso dia a dia, ó. Aqui você vai ver, ó, os celulares, por exemplo, ó, tá vendo? O professor estava falando do celular. Ele substitui também alguns aparelhos eletrônicos de antigamente, ó, que é esse daqui, ó. Esse era o aparelho de som de antigamente, que se utilizava para escutar música, né? Esse daqui, que é o toca-fita, ó. O toca-fita, ele tocava essas fitas aqui, era fita de música, então colocava aqui dentro para se ouvir música, ó. Esse daqui é uma vitrola, né? Uma vitrola que se utilizava para escutar música. Tinha que colocar esse disco aqui que parece um prato, né? E esse daqui também... Desculpa, esse daqui também é um toca-disco, se utilizava. Hoje você utiliza? Não, hoje já foi substituído por um novo objeto chamado celular, que tem tudo aqui dentro. Hoje você utiliza para ver o artista, né? Você consegue ver o artista, escutar a música
perante ele, carregando no seu bolso, tá vendo? Então, alguns produtos foram substituídos por outros que são mais utilizados, foram aplicados tecnologia. Não quer dizer que não tenha, que você não vá conseguir ver isso daqui. Às vezes papai e mamãe, às vezes tem aí guardadinho, está guardando como objeto de lembrança, né? Então, olhe e faça essa comparação. Hoje, se você ir comprar um som lá na loja, você já não encontra mais um toca-disco, você vai encontrar caixas que foram desenvolvidas com novas tecnologias, não é verdade? Olha só, o celular também, ele acabou substituindo, olha só, a câmera fotográfica, ó. Algumas câmeras fotográficas antigas não são mais utilizadas como a da imagem, que possui uma estrutura feita de madeira. Então, era dessa forma que era no passado as câmeras fotográficas. Hoje, depois ela evoluiu, né, que tinha aquelas câmeras fotográficas quadradinha, maiorzinha. Hoje se utiliza muito a câmera fotográfica? Não, foram substituindo pelo celular, porque o celular também tem esse recurso de máquina fotográfica, né? Olha só, antes a popularização dos telefones, dos telefones ficar popular, os celulares ficar popular, nós utilizávamos que tipo de telefone? Muita gente não tinha acesso à compra de linhas telefônicas, porque era paga, tinha que utilizar telefones públicos. Olha só como que era o telefone existente no passado. Lá na frente eu estou falando na frente da escola, porque lá na frente da escola, professor Jurandir, agora falando para os alunos diretamente, para os alunos da escola professor Jurandir, tem um telefone desse daqui, ainda de antigamente, mas ele não funciona mais, né? Está lá de enfeite, porque quase não funciona, só quem tem acesso a um cartão ainda consegue ir lá e fazer uma ligação, mas pouca gente utiliza dele. Aí na frente de algumas escolas ainda tem, mas acaba não estar funcionando, por quê? Porque as pessoas não se utilizam mais, ficou aposentado, está utilizando o celular. É difícil ver quem não tem essa nova tecnologia, né? Essa tecnologia que foi aplicada em cima do telefone, que foi substituída, vai sendo substituída esses objetos por novos objetos, tá vendo? Agora, olha só, depois que você viu todos esses objetos que foram substituídos, que foram utilizados, de que forma que eles são fabricados, como que eles evoluíram, né? Você vai fazer essa atividade aqui, ó. Você vai escolher um objeto que você usa diariamente, qualquer objeto que você usa diariamente aí. Vai pesquisar sobre a sua fabricação, e depois responder as questões. Aí você vai colocar aqui em cima. Qual objeto você escolheu? Qual objeto você escolheu para fazer a pesquisa? Você vai colocar o nome dele aqui. Se for o celular, você vai colocar celular. Se for uma bicicleta, você vai colocar a bicicleta. Se for uma televisão, um rádio, você vai colocar o nome aqui. Depois que você colocou o nome, você vai responder aqui. Esse objeto é feito de maneira artesanal ou industrial? Ele foi feito artesanalmente ou numa indústria? Vai marcar o X ali. Depois vai me responder. Quais materiais são usados na fabricação desse objeto? Que tipo de material? Couro, plástico, alumínio? Você vai colocar do que ele é produzido, tá? Madeira, pode ser um brinquedo também, qualquer objeto que você quiser escolher. Esses materiais são de origem natural ou artificial? Natural é aquele que vem da natureza, que vem de um animal, né? Então, você vai colocar, natural ou artificial? Ele foi modificado? A fabricação desse objeto é um exemplo de tecnologia, por quê? Se ele é um exemplo de tecnologia na fabricação dele, por que ele é um exemplo de tecnologia? Porque ele se desenvolveu de forma tecnológica para melhorar a sua vida, ou ele é um objeto, ou ele não é
um objeto tecnológico, ele é um objeto do passado. Se for tecnológico, a fabricação desse objeto é um exemplo de tecnologia? Se sim, você vai ter que explicar por quê. Por que ele é um exemplo de tecnologia? Se não, você vai ter que explicar também por que ele não é um exemplo de tecnologia. Porque já saíram outros melhores que ele, que foram aplicados algumas novas tecnologias, porque ele era utilizado somente no passado. Então, está bem fácil de responder ali, né? E aqui nós também finalizamos a nossa aula de hoje, tá? O professor volta na aula 3, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Beijo a todos.